À esquerda tá o ciclo trigonométrico e à direita coloquei um outro eixo aqui, né? E à direita coloquei aqui essa parte aqui que vai basicamente desenhar os gráficos, né? Então à esquerda tá o ciclo trigonométrico, à direita vai tá aqui essa parte que vai desenhar os gráficos, né? Então, vou começar pelo sino de θ. O sino de θ, ele começa do zero, né? E aí ele vai aumentando, 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 aumentando. Pi sobre 2 ele chega a 1. Depois ele vai diminuindo, ainda positivo. Diminuindo, 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 diminuindo. Em pi radianos que equivale a 180 graus. Em pi radianos que equivale a 180 graus. Ele vai chegar a zero, depois ele passa a ser negativo. Vai diminuindo, 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 diminuindo. Em 3000 de pi ele vai chegar a menos 1, ou seja, em 270 graus. Depois ele começa a aumentar, ainda negativo, aumentar, 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 aumentar. E aí chega ao zero e o ciclo se repete. Sobre o cosseno ele começa do 1. E aí ele vai diminuindo, 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 né? Em π sobre 2, que equivale a 90 graus, o cosseno de θ ele chega a zero. Depois ele vai diminuindo, 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 chega a menos 1. Depois ele começa aumentando, 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 chega a zero. Depois ele vai continuar aumentando, 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 até que chega a 1. Tangente, né, que acontece? Ela começa do 1, do 0, perdão. Então ela começa do 0, depois ela vai aumentando, 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 aumentando. Em π sobre 2, a tangente chega, ela não existe em π sobre 2, né? Então ela vai indo, chega a valores cada vez mais altos, tende ao infinito, e em exatos π sobre 2 ela deixa de existir, né? Porque nesse caso, como a tangente é definida como o segmento de reta tangente que vai, né, desse ponto, né, desse ponto da circunferência, né, esse ponto C nesse caso, até o eixo X, né. Então, quando ela fica paralela, ela ainda intersecta o eixo X, né. Então, ela acaba não existindo. Depois ela passa direto para menos infinito, né? E depois ela vai aumentando, 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 aumentando. Agora o que acontece com a tangente? Bom, no primeiro quadrante, como a tangente ela equivale a seno sobre cosseno, então tanto o seno quanto o cosseno são 1, então a tangente é positiva. Quando passa no segundo quadrante, a tangente, né, seno sobre cosseno, então seno é positivo, cosseno é negativo. Um valor positivo sobre um valor negativo dá um valor negativo. Depois, então, quando ela passa, então π sobre 2, a tangente volta a ser zero. De novo aqui, então a tangente ela vai crescendo, 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 positiva, crescendo, 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 tende a infinito. A exatos π sobre 2 ela não existe. Depois, sendo positivo, cosseno negativo, ela passa para um valor negativo, nesse caso para menos infinito, né? Como está aqui. Depois ela começa a aumentar, 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 chega a zero. Depois, no terceiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são
negativo. Então, um valor negativo sobre um valor negativo dá um valor positivo. Por isso que no terceiro quadrante a tangente vai ser positiva. Então, ela começa a aumentar. Aumenta, 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 aumenta. Aumenta, aumenta, aumenta. Chega a tangente a mais infinito e em 270 graus, ou seja, em 3 meios de π, ela chega, né, ela não existe, né, porque justamente ela fica paralela ao eixo x. Então por isso que ela não existe, por um motivo que tangente de 90 graus não existe. Então, no quarto quadrante, o cosseno é positivo, mas o seno é negativo. Então vai ficar um valor negativo sobre um valor positivo, que dá um valor negativo. Então ela vai direto para menos infinito. Depois ela começa a aumentar, 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 aumentar. Chega a zero e o ciclo se repete. Então ó, ela aumenta. Toda vez que a tangente ela troca de... ela passa por um dos eixos, né? Toda vez que a tangente ela troca de quadrante, ela troca de sinal. Então ó, mais, 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 mais. Não existe trocou de sinal, né? Então passou pelos eixos, trocou de sinal. Passou a ser negativa. Passou pelo eixo, trocou de sinal. Passou a ser positiva. Passou pelo eixo, trocou de sinal. Passou a ser negativa. Por causa justamente dessa questão do seno e do cosseno. Sobre a cotangente ela é cosseno sobre seno. Então, no primeiro quadrante ela é positiva, porque nesse caso nós temos cosseno sobre seno, valor positivo sobre outro valor positivo. Segundo quadrante ela é negativa, porque nesse caso nós temos o valor, o cosseno no segundo quadrante ele é negativo e o seno é positivo. Então, valor negativo sobre um valor positivo dá um valor negativo. No terceiro quadrante, a cotangente é positiva, porque nós temos um valor negativo sobre outro valor negativo, que dá um valor positivo. E no quarto quadrante, nós temos um valor positivo sobre um valor negativo, que dá um valor negativo. Então, positivo, negativo, positivo, negativo. Então, ela começa não existindo, a cotangente. E então ela começa logo depois ela vai para mais infinito e depois ela vai diminuindo. Chega a zero, depois ela troca de eixo, troca de sinal, né? Porque cosseno negativo sendo positivo. Então ela passa a ser negativa, vai diminuindo, 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 diminuindo. Em π radianos ela não existe, porque ela fica paralela ao eixo y. Depois ela vai direto para mais infinito, porque cosseno negativo, seno negativo, um valor negativo sobre um outro valor negativo, fica um valor negativo. Então ela vai direto, ela em π radianos não existe. E depois vai direto para mais infinito. Depois ela vai diminuindo. Em 3 meios de π ela é zero. Depois quase quadrante. Cosseno é positivo e seno negativo. Então a cotangente fica negativa. Então ela vai diminuindo, 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 diminuindo. E o ciclo se repete. Então toda vez que ela troca de sinal, então trocou de eixo, trocou de sinal. Positivo, negativo, positivo, negativo. E o ciclo se repete. Fora da secante. Então a secante ela começa em 1. E ela vai aumentando, 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 aumentando. Em π sobre 2 ela não existe. Por quê? Porque a tangente não existe, né? A tangente ela fica paralela ao eixo x. E como a secante ela vai do centro do círculo até a intersecção entre a tangente e o eixo x, né? Então, quando a tangente fica paralela, a tangente ela não intersecta o eixo x. Logo, a secante ela não existe, porque a secante vai do centro do círculo até a intersecção entre a tangente e o eixo x. Então, em π sobre 2 radianos,
a secante, ela simplesmente não existe. Então ela não existe aqui. Depois ela vai direto para menos infinito. E ela vai aumentando, 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 aumentando. Chega a menos 1. Depois ela volta a diminuir, 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 diminuir. Em 3π/2, pelo mesmo motivo, a tangente fica paralela, né, 270 graus. Portanto, a secante não existe em 270 graus. E depois ela acaba, né, ela vai direto para mais infinito aqui. E depois ela vai diminuindo, 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 diminuindo. E aí depois ela chega até 1. E o ciclo se repete. Bom, por fim vamos falar da cossecante. Então a cossecante ela começa não existindo, né? Porque a cossecante ela vai do centro do círculo, ela vai do centro do círculo até a intersecção entre a cotangente e o eixo y. Então, como a cotangente ela aqui ela começa sendo paralela, né? Ou seja, não existe, na verdade, a cotangente ela não existe, ela começa não existindo, né? Logo, a cossecante ela também começa não existindo. Então ela vai logo depois ela vai para mais infinito. E aí ela vai diminuindo, 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 chega a 1. Depois ela começa a aumentar, vai aumentando. Pelo mesmo motivo aqui a tangente não existe a π radianos, ou seja, em 180 graus a cotangente não existe porque ela fica paralela aqui, né? E aí, nesse caso a cotangente nunca chega no eixo y. Logo, a cotangente não existe em 260 graus, ou seja, não existe em π radianos. Logo, se a cotangente não existe em π radianos, a cossecante também não existe em π radianos, pelo mesmo motivo que aqui também não existe, né? Então, π radianos, a cossecante ela não existe. Depois a cossecante ela vai de menos infinito e ela vai aumentando, 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 aumentando. Chega a menos 1, depois ela vai diminuindo, 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 e o ciclo se repete.